Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com a minha amiga Carol para conversarmos sobre o livro Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Mas é óbvio que você sabe que a gente não vai falar sobre o livro inteiro, né? Estamos no meio da leitura e praticamente no meio, né, Carol? Livro 7, terminamos hoje capítulos 3 e 4. Tudo bem, Carol? Tudo bem, pessoal. Aqui é a Carol Simão, @somentecarol. Segue a gente lá nas redes sociais. Passamos aí de um terço, do livro. Ah, bem mais. Então, um pouco mais. Não bem mais, um pouco mais. Acho que eu falei isso no episódio passado, mas eu fui olhar, né, pra conferir quantas páginas tinham. 910 páginas, o Sr. Dostoiévski. Isso porque é a tradução em português. Eu não sei se é maior ou menor em russo. Não, mas hoje a gente passa da 400. Quase Graças metade. a Deus. Isso aí. Se você for pensar, já estamos no 7º livro, né? É verdade. Então... Bom, a gente tava numa angústia danada pra saber o que ia acontecer com o nosso querido Aliotia, que resolveu visitar a casa da senhorita, né? Ela não é casada. Ou é casada com muitas pessoas, eu não sei. Mais ou menos. Mas enfim. Aí vai da interpretação. A gente vai ver o que vai acontecer com o nosso querido Aliotia indo para a Toca da Raposa, como o Bilbo foi na Toca da Aranha lá. Cara, quando eu tava lendo esse capítulo, eu me lembrei muito daquela cena do filme onde ele vai na Toca da Aranha e ela meio que seduz ele pra entrar e aí dá ruim. É, verdade. Aí, ó, um bom livro pra depois a gente pensar em O Hobbit. É um livro gostoso pra se ler. Não foi no Hobbit isso, foi? Foi no... Bilbo é do Hobbit. Ah, não, então eu confundi, foi o Frodo. Eu tô pensando na cena do Senhor dos Anéis do filme. Eu tô lendo O Senhor dos Anéis, mas ainda não cheguei na parte em que o Frodo vai pra Toca da Aranha. Mas eu me lembro da angústia ao assistir o filme. Eu nem lembro em qual dos 3 da trilogia. Eu acho que é o último, mas tudo bem, tá valendo. Bom, sigamos. E aí assim a gente começa o capítulo 3, que se chama A Cebola. Achei sensacional esse título. E vai fazer total sentido lá na frente. E aí aqui eles explicam, agora a gente vai conhecer um pouquinho da Grunchenka, né? Que, na verdade, Grunchenka é o apelido dela, né? O nome dela é Agrafena Alexandrovna. E olha que a gente tá quase na página 400, uma das principais personagens vai ser apresentada ainda. Mas se você parar pra pensar, acho que é a terceira vez que ela aparece pra gente. Tem muita referência à Grunchenka. Terceira cena com ela, né? Isso, exatamente, com diálogos. E a gente descobre que aos 17 anos, ela foi seduzida por um oficial, mas ele a abandonou, né, com muita vergonha, ele a desonrou. E aí um outro oficial muito mais velho, como que era o nome dele aqui, fala, Samsonov. Ele meio que pega ela e aí dá casa, comida e em troca de favores sexuais, né? Ele adota ela como uma filha querida. É, ninfetinha dela, né? Só que ele dá uma casa pra ela, é a casa de Morozova, que é uma senhora que tinha 2 filhas, assim, e aí ele põe ela nessa casa e ele meio que esquece dela lá. E aí tem toda uma transformação, que durante os próximos 4 anos ela mudou de vida, né? Ela engordou, ficou mais bonita. Ela mudou de corpo, né? Ela era uma magricela. Ela era uma criança, ela era gente, tímida, né? medrosa, magra, pensativa e triste. E aí em 4 anos ela virou uma super beldade aí, paniquete da vida. Exato. Exato. E ficou com toda aquela fama terrível, né? Mas aqui, nesse capítulo, você entende mais ou menos que, na verdade, eu sempre achei que ela fosse uma prostituta. E não deixa de prestar serviços, né, quando tem os interesses, mas ela não era de carteira assinada, Ela era aquela mulher liberta das pressões da sociedade, se é que a gente pode pôr assim. Ela gostava de viver uma vida libertina, né? Cada um, né, com suas escolhas, né?
se você for ver, ela é o alter ego feminino aí do Fyodor, né? Sim. E aí também é nesse capítulo que a gente descobre que ela não ama o Dmitri. Mas que também ela não ama o Fyodor. Não. Ela Eu nem se sei ama. se ela ama alguém. Depois a gente vai ver que ela... Ah, Eu não sei se é amor, mas ela tem, num certo Eu acho que sentido, ela se uma certa apaixona muito lealdade pelo Samsonov aí. então, exato. E esse Samsonov que orienta ela nos casos dela. Eu achei isso muito bizarro, né? Que, tipo, ele tá trabalhando como um cafetão. E aí ele fala, olha, se você tiver que escolher entre o pai e o filho, falando lá do Fyodor e do Dmitri, escolhe o pai. Uhum. É interessante que antes disso ele fala que ele ficava rindo do caso dela com o pai. Só que aí a hora que aparece o filho, aí ele fica preocupado por ela. E aí ele dá esse conselho, né? Ele fala que o Dmitri, ele, apesar de ser um capitão, né, ele não é rico como o pai. E aí eu fiquei pensando, então, em toda a encenação que ela fez com a Catarina, falando que ela amava o Dmitri, que... Ah, enfim, aquela cena toda que teve lá da cena que ela... Daquela situação lá que ela deixou a Catarina... Ai, meu Deus. Olha, algumas pessoas vão me xingar agora, mas eu vou dizer. Não sei nem se eu já não disse. Pra mim, no desenho assim de caráter, não só de físico, a Grutchenka é a Capitu. Pronto, falei. É porque você acha que a Capitu traiu o Bentinho, eu né? não acho, eu tenho certeza. Mas assim, ela é aquela que, assim, vou conforme o vento manda. Me levar, né? Eu construo a verdade que me é conveniente aqui. Se eu preciso me lançar aos braços de alguém e fazer, se alguém se convencer de que ele é a última bolacha do pacote, eu vou fazer isso, seja por uma vantagem financeira, seja por uma vantagem política, seja só porque eu tô com tesão agora, seja só porque eu quero tirar um sarro dessa pessoa. É o que ela faz. É nesse sentido que você falou que ela não é uma prostituta de carteira assinada, né? Ela não precisa disso pra ganhar dinheiro. Exato, ela é sustentada. Ela gosta de ser bajulada, ela gosta de se sentir importante. Acho que ela gosta de se sentir no poder em relação ao homem que tá com ela. É isso. Pode ser. Coisa que não acontece com o Samsonite aí. Samsonov, com né? o Samsonov. E acho que é a única pessoa que ela não consegue fazer isso. E talvez por isso ela se sinta presa a ele. E de alguma forma, em algum nível, fiel a ele. E aí a gente percebe aqui que quando o Rakitin entra, ela não fica, quem é você? O que já me faz pensar, mas ele não é um seminarista? Mas quem falou que seminarista é santo, assim, Carol? Não, mas teoricamente era pra ele ser um celibatário, viver uma vida diferente, teoricamente, eu sei. Ele era cliente ali da Grutchenka. Pois é. E ele traz o Aliotia exatamente com o intuito do Aliotia cair nas garras da Grutchenka. E aí as cenas seguintes são assim, eu fiquei o tempo todo, ai, Aliotia, por favor, se mantém fiel a Lisa, ou pelo menos aos seus princípios. Você sabe que o seu irmão e seu pai estão brigando por essa mulher, você vai se meter nessa confusão, você vai ser o terceiro homem da família a se envolver com ela. E isso se o Ivan já não se envolveu também. Aí eu fiquei com toda essa linha de pensamento. E aí, mano, ela começa a conversar com a Aliotia, ela senta no colo dele. E ele, tipo, não fala, sai daqui. Ele fica ali naquela situação. Eu falei, ele foi pra chutar o pau da barraca, com muita Carol. raiva. Pois Mas é interessante, assim. Primeiro, a gente percebe que ela não tava esperando os dois. Ela tava esperando chegar uma mensagem. E a gente demora do capítulo pra descobrir o que é isso daí, mas enfim, é uma mensagem do Samsonov que falou que ele ia voltar e ia mandar buscar ela. Isso, porque ele tinha ficado viúvo e agora ele queria reaver ela. E ela tava na dúvida, tensa com essa mensagem, o que ia acontecer, vou, não vou e tal, e vai ser assunto do finalzinho do capítulo de hoje. E aí chegam os dois, ela não tá muito afim de receber o Rakitin, mas quando vê que o Aliotia tá lá, fala, ai, olha só quem tá aqui. Exato. E aí fica, não tenha medo, vem aqui, aquela lábia, aquela sedução, senta no colo dele, vem aqui e tal. E o Rakitin dando risada, tirando sarro e tal. Querendo e ela beber só champanhe. dando coice nele, né? Exato. Aí o Rakitin fala, olha, você falou que se eu trouxesse ele, você me daria champanhe. E aí ela manda trazer o champanhe, o Rakitin bebe, mas o Aliotia só dá um golezinho. E aí, por causa disso, ela também não bebe. De primeiro ela fica momento, junto com né? ele.
Ah, e tem outra coisa que a gente esqueceu, Carol. Ela tá com medo do irmão do Alyosha. Sim, do Dimitri. Do Dimitri. Isso. Ela falou que ia ficar na casa fazendo contabilidade com sei lá quem não importa. O Dimitri leva ela até lá e fala, eu venho buscar você à meia-noite aqui, pra sua segurança, e ela se pirulita dali escondida. Isso. Tanto que quando eles chegam, a luz estão tudo apagada, né? E aí fala, não, deixa tudo apagado, as cortinas fechadas, porque ele deve estar à espreita aqui da minha casa, achando que eu tô aqui, e aí eu não quero que ele saiba que tá aqui. É, complicado, né? Porque a gente descobre, então, que ela realmente não gosta do Dimitri. Mas, ó o nível dessa sedução aí, é legal ler esses trechinhos. A Grutchenka falando pro Rakitin, né? Mas por que vou perder meu tempo conversando com você, Rakitka, ao lado de um príncipe? Isso sim é que é visita. Alyosha, meu querido, eu olho e não acredito em meus olhos. Senhor, como é possível que você tenha vindo até mim? E aí fala que de fato ela estava muito feliz, né? Ela não mentiu ao dizê-lo. Tava muito feliz. Seus olhos brilhavam, seus lábios riam, mas riam alegremente, gentilmente. E aí que vem, né? Por que você tá tão triste, Alyosha? Você tá com medo de mim? Grutchenka sorriu maliciosamente, olhando nos olhos. Ele está triste, não houve promoção, disse Rakitin. Que promoção? Perguntou Grutchenka. Ela não sabia lá do Mestre Zosima, né? Seu mestre cheira mal, disse Rakitin. Como assim? Você está brincando? Que brincadeira sem graça. Alyosha, deixe-me sentar em seus joelhos assim. Sentou-se no colo de Alyosha e, como uma gata carinhosa, seu braço direito envolveu ternamente o pescoço dele. Eu sei como fazê-lo rir, meu pequeno jovem devoto. Você me deixa ficar assim em seus joelhos? Não se incomoda? Se você quiser, eu me levanto. E aí vai. Aí vem a champanhe. Aí depois, assim, que eles ficam sabendo que o mestre dele morreu, né? Ele fala, o mestre dele morreu hoje, o velho Zósimo Santo. Ah, ele morreu, eu não sabia, disse ela benzendo-se. Senhor, e eu que estou no seu colo. E aí ela se levanta depressa e sai aí, que começa a desfazer, eu pensei, droga, o Alyosha vai querer que ela sente de novo, mas não aconteceu isso. Então, assim, as minhas esperanças no Alyosha ainda estão vivas. Não, e aí depois que ela sai do colo, o Alyosha fala assim, olha pro Rakitin, né? Olha, você viu a bondade dela comigo? Vim aqui imaginando encontrar uma alma má, carregada de meus maus sentimentos. Encontrei uma verdadeira irmã, uma alma amorosa, um tesouro. Agrafena Alexandrovna, estou falando de você. Você regenerou a minha alma. Os lábios de Alyosha estremeceram. Faltava-lhe ar. Ele ficou imóvel. Como se realmente ela o tivesse salvado, disse Rakitin com riso malicioso. Ela queria comê-lo, sabia? Pois é. E aí depois, chega Rakitin, disse a Grutchenka, calem-se vocês dois. E ela confirma, né, depois que ela fala que, de fato, olha, eu tava armando aqui uma arapuca, eu queria ter você, mas só porque, assim, desde que eu te vi e tal, eu fiquei com vontade de pôr mais um tempero aqui na bagunça. Não, e aí ela conta a história da cebola, né? Que ela fala, eu tava aprontando como ele e ele me chamou de irmã. Jamais me esquecerei. Sim, eu sou mal. Aí ela chama o Rakitin de Rakitka. Mas dei uma cebola. Aí, que cebola? Que diabo? Realmente eles estão loucos. E aí ela conta a história, né? Que é uma história que ela ouviu quando ela era pequena. De uma mulher, aliás, na verdade de um anjo que queria muito salvar a alma de uma mulher que era muito má. E ela já estava condenada ao inferno. E aí Deus falou, ó, entrega uma cebola pra ela. Ela já estava no inferno, né? Ela morreu sem deixar atrás de si uma única virtude. E aí o anjo vai tentar convencer Deus a tirar ela de lá. Exato. E aí Deus fala pro anjo, né? Pega essa cebola, estende a essa mulher no lago, que ela a agarre. O lago de fogo aqui, né? Do inferno. Isso. Se conseguires tirá-la do lago, ela irá ao paraíso. Se a cebola se partir, ela vai permanecer onde está. E aí o anjo correu até a mulher, entregou a cebola e falou exatamente o que Deus tinha falado, ó. Segura a cebola aqui e não deixa ela partir. Com cuidado, começou a retirar a mulher do lago. Quase o conseguira, quando os outros condenados ao lago, vendo que a retiravam, agarraram-se a ela para que também fossem retirados. A mulherzinha era má como uma serpente, começou a dar-lhes pontapés. É a mim que retiram, não vocês. É a minha cebola, não a sua. Mal ela disse isso, a cebola se partiu. E a mulherzinha caiu no lago de fogo, onde queima até hoje. O anjo começou a chorar e partiu. Eis a lenda, Alyosha, eu a conheço de cor.
pois sou essa mulherzinha má. Vangloriei-me a Raktin de ter dado uma cebola, mas a você direi outra coisa. Em toda a minha vida dei no máximo uma cebola. Eis toda a minha virtude. E aí a gente percebe que ela é ruim que nem essa mulher, que ela tem Ela a sabe, oportunidade, ela tem até a oportunidade de sair dessa situação, mas ela não consegue. E aí fala, louvando-me você me envergonharia, né? Não me Pois é. imagine boa, eu sou má como uma serpente, louvando-me você me envergonharia. E é interessante, né, que o Aliotia, ele é esse lado mosteiro dele, né? Não sei, já é muita ingenuidade pra mim. Eu não sei se é ingenuidade ou é alguém que tá fora da realidade do mundo, sabe? Uhum. Porque se a gente for ver, se eu fizer um comparativo com Jesus e as prostitutas lá no Evangelho e tudo, Uhum. parece que Jesus tem um carinho por elas e não tem nenhuma intenção sensual nem nada, sabe? Ele consegue de alguma forma enxergar a vida da pessoa, o sofrimento da pessoa, os motivos que levaram a pessoa a ser daquela forma, de um jeito quase santo, sabe? E Sim. ele faz isso com a Grutchenka. Só que ele não é Cristo, né? Ele é um ser humano, ele é um homem. Ele já tinha exato. achado a Grutchenka bonita naquele primeiro encontro, sabe? Tanto que a gente ficou angustiado aqui, que de fato ele ia cair nos laços dela. Mas parece que ele não perdeu esse negócio dele lá. E ele viu, inclusive, que o Raktin tinha cobrado 25 rublos para trazer o Aliotia lá. A Grutchenka paga ele na frente do Aliotia. E nem assim o Aliotia fica bravo com o Raktin. Então, é bem isso que eu tô falando. O Aliotia, às vezes, ele aparenta uma ingenuidade muito tola. Aquela coisa é você ser ingênuo, mas em certos momentos da sua vida você precisa ter uma malícia até pra você sobreviver, entendeu? Porque senão o mundo vai te engolir. Essa que é a Mas verdade. ele olhou a Grutchenka antes de olhar para si mesmo. Eu acho que foi isso. Por isso que ele chamou ela de santa. Na conversa com o Raktin, ele fala, olha, ela é melhor do que nós dois juntos, sabe? Uhum. Tanto que ele enxerga, ele que fala para ela, olha, você ama o velho lá. E ela Sim. começa aí, eu não sei o que fazer. E ela fala, decide pra mim o que eu vou fazer. Porque eu não sei como que eu vou resolver essa situação. Uhum. Tem aqui um diálogo entre eles três que eu fiquei muito pensativa. Que o Raktin, ele tá falando aí as bobagens, né, dele. E aí a Grutchenka fala, fica aí num canto, porque você não ama nós dois. Ela tá se referindo a ela e o Aliotia, né? E aí o Raktin fala, né, por que eu deveria amar vocês? Vocês nunca fizeram nada por mim? E aí, mais uma vez, eu fico pensando, mas ele é um seminarista. Ele aprende que a gente deve amar os outros antes de nós mesmos, né? Foi isso que você falou que o Aliotia tá fazendo com a Grutchenka. E eu tenho certeza que o Dostoiévski, ele escreveu isso aqui com muita intenção, né? De falar, né, aquela coisa do joio e do trigo, né, que os dois crescem juntos, né, mas depois é impossível não diferenciar um do outro, né. E aí a Grutchenka, ela realmente confirma tudo, que ela queria devorar o Aliotia, que ela queria ter mais um na sua lista de sedução, mas que ela percebeu que ele é diferente, Sim. que ele é Olha muito só a diferente. defesa dele, ele fala pro Raktin, não é como juiz que lhe falo, mas como o pior dos acusados. Quem sou eu diante dela? Vim aqui nessa casa para me perder. Olha, lembra que eu falei, ele foi com segundas intenções. Por covardia. Mas ela, depois de 5 anos de sofrimento, mencionando o passado dela com o velho, ao ouvir uma palavra sincera, perdoa tudo. Tudo esquece e chora. Essa palavra é a mensagem que chegou do velho falando que ele queria ela de volta, né? Sim. Seu sedutor volta, chama, ela o perdoa e corre alegremente a seu encontro. Pois ela não vai usar o punhal, não. Eu não sou assim, Mitya. Mitya é o apelido do Raktin, tá? Provavelmente é o nome, porque Raktin é o sobrenome, né? Mitya não é o apelido do Dmitri? Também, mas é porque o Raktin é sobrenome. Eu acho que é Dmitri Raktin ou alguma coisa. Então, Entendi. Eu não sou assim, Mitya. Não sei se você é. Para mim é uma lição. Ela é superior a nós. Você já tinha ouvido o que ela contou agora? Porque ela tinha acabado de contar toda a história do velho para eles. Não, sem dúvida, pois então você teria compreendido tudo há muito tempo. Ela também perdoará aquela que foi ofendida anteontem, quando souber de tudo. Essa alma ainda não está reconciliada, é preciso poupá-la. Ela encerra um tesouro, talvez. Aliotia ficou calado, faltava aliar, apesar de irritado, Raktin fitava surpreso, não esperava essas palavras do tranquilo Aliotia. Que advogado! Você está apaixonado por ela?
A Grafena Alexandrovna virou a cabeça do nosso asceta, exclamou rindo sem pudor. E aí a Grutchenka levanta a cabeça, sorri suavemente a Aliotia com a face ainda inchada pelas lágrimas que derramara. Deixe-o, Aliotia, meu anjo. Você vê como ele é. Para que ele falar? Mikhail Osipovich. Ó, é o nome do... Por isso que é Mitya, é Mikhail. Mikhail Osipovich, que é outro nome do... que é o nome, né? Do Rakitin aí. Eu queria lhe pedir perdão, mas desisto. Aliotia, venha sentar-se aqui. Tomou-lhe a mão e olhou-o sorrindo. Diga-me, eu o amo? Sim ou não? Amo meu sedutor? Eu perguntava isso aqui no escuro. Esclareça-me, a hora chegou, eu farei o que você disser. Devo perdoá-lo? E ele responde, mas você já o perdoou. E ela é verdade. Ah, que covarde coração. E aí vai, assim, a questão é que mesmo num momento de sedução, mesmo ele tendo ido pra lá com o objetivo realmente de fazer sexo com a Grutchenka, ele volta a si a tempo e consegue analisar a alma dela de um jeito que ninguém tinha feito. Analisar ela como uma pessoa inteira, não como uma mulher boazuda que tá querendo dar pra ele. No caso dela, comer ele, né? Né? Literalmente. E assim, isso desmonta ela de um jeito que ele se torna o conselheiro espiritual dela, né? Sim. O Rakitin, ele também fica muito decepcionado, né? Porque ele tá o tempo todo ele era o agente do Satanás lá, né? Ele queria que o Aliotia caísse, porque, esse santinho do Aliotia aí, ele vai ver só o que é bom pra tosse. Era esse o objetivo dele. E aí ele começa até a falar do vestido, né, da Grutchenka. Aí eu falei, gente, realmente o cara já acabou os argumentos aqui, ele quer só causar. E aí ele fala, quer saber? Eu vou embora, já deu o que tinha que dar aqui pra mim, não consegui o que eu queria, né, que era ver a queda do Aliotia, então eu vou embora. E aí o Aliotia fala, eu também vou. E a Grutchenka fica, não, fique, que não sei o que, papapi, papapá, mas não tem jeito, o Aliotia, ele já tá meio que voltou às suas faculdades mentais. Que bom, né, Carol? E ele começou até a chorar, né, eu fiquei com dozinha dele. Aqui ela até fala, né, o que fiz por você? Dei-lhe uma cebola, só a menor cebola, nada mais, nada. E a Aliotia começou a chorar, também, né, porque a Grutchenka estava chorando. Nesse momento ouviu-se um ruído, havia alguém à porta. Grutchenka levantou-se assustada. Fênia, que era a criada dela, irrompeu ruidosamente na sala. E aí era tal da mensagem que finalmente tinha chego, né? Com a carruagem pronta para levar ela embora e tudo, né? Isso, e ela fala, ele me chama, ele me assobia, rasteja, pobre cadelinha. É um pouco aí de, né? Ela sabia que uma hora isso ia acontecer na vida dela, né? Ela aceitou os termos. Sim. Então, mas ela fala, né? Eu vou, os 5 anos de minha vida. Adeus, adeus, Aliotia, a sorte será lançada. Vão embora, vão, deixe-me todos agora, que eu não os veja mais. Grutchenka voa para uma vida nova. Não tenha raiva de mim, Rakitka. Você também não. Talvez eu esteja indo para a morte. É como se eu estivesse ébria. E aí eu falei, mano, essa mulher não vai sumir, porque ela tá sendo aí o motivo da briga entre pai e filho. Da discórdia entre pai e filha. Eu acho que ela tá tentando enganar a galera. Vamos ver, né? Não, mas acho que aqui não tá enganando. Ela tá indo. Pode ser que o velho morra, não sei. Pode ser. E ela volte, mas assim, ela tá voltando, provavelmente por um bom tempo aí, saindo de cena, o que vai causar uma bagunça entre o pai e o filho aí, que vão ficar sem a Grutchenka, os dois por um tempo pelo menos. Tanto que no final, olha só, quando os dois estão indo embora, o Aliotia e o Rakitin desceram os degraus da entrada, a janela do quarto de Grutchenka se abriu e ela gritou a Aliotia em voz clara. Aliotia, cumprimente seu irmão Mitenka. Ó, tem esses apelidos, né? Mas é o Dmitri. Cumprimente o seu irmão Dmitri e diga para não me guardar rancor pelo mal que lhe fiz. E repita-lhe estas palavras. É com um cafajeste que Grutchenka vai ficar, e não com você, coração nobre. E acrescente, Grutchenka o amou 1 hora. Ela só o amou por 1 horinha. Que ele nunca se esqueça dessa breve hora. Diga-lhe que esta é a ordem de Grutchenka por toda a vida. E aí eles vão embora, e é isso, né? Certo, então a gente vê aqui Rakitin, Aliotia, né? Graças a Deus, tudo deu certo. Graças a Deus, Carol. Que isso? É porque eu tô torcendo aqui pelo Aliotia, entendeu? O Aliotia volta lá pro mosteiro, né? E com isso a gente entra no capítulo 4, que é um capítulo bem curtinho para encerrar esse livro Aliotia.
Eu tinha demorado um pouco pra perceber que o Raktin tinha voltado também, mas ele de fato volta, né? Ele aparece um trechinho aqui nesse capítulo. Mas assim, o foco sai totalmente do Raktin. Eu até pensei que o Elliot não ia voltar, porque já estava tarde aqui, até fala no começo do capítulo, né? O capítulo é As Núpcias de Caná. E aí fala que já passavam das 9 horas e que o porteiro deixou o Elliot entrar por uma passagem diferente, né? Não era aquela que ele era o pessoal entrava e residente saía. lá, né? Se fosse um qualquer, não tinha jeito. O que eu achei muito engraçado é que ele vai lá na cela onde teve o velório. E aí o padre Paísio solitário lendo o evangelho à cabeceira do caixão. Eu falei, caramba, ainda não acabou. Ainda? Tá lendo todos os evangelhos. E ele tá em João, né? Então que dá o indício de que, de fato, ele tá no começo de João ainda, as bodas de Caná, lá onde Cristo faz o primeiro milagre dele, que vai ser o tema do capítulo. Mas, enfim, tem um caminho ainda pra ele terminar o evangelho aí. Sim. E assim, achei muito engraçado, porque quem aqui já passou por situações em que precisou ficar acordado muito tempo, quando finalmente a adrenalina passa e você se senta ou você sossega, o cansaço bate muito forte, né? E às vezes é impossível você controlar o sono, por exemplo. Sim. E é exatamente o que acontece aqui com a Liotia, né? Ele chega e ele vai rezar. Ele vai rezar, mas assim, não é só o cansaço. Aparentemente, a angústia da alma dele tá resolvida, né? Porque se percebe, ó, mas já não havia em seu coração aquele pesar lacrimoso, lancinante, doloroso que ele sentira pela manhã. Ao entrar, ajoelhara-se ante o caixão, como ante uma relíquia sagrada, mas era a alegria que irradiava em seu espírito e seu coração. E aí ele percebe que a janela estava aberta, né? Ele fala, então alguém... O cheiro piorou, alguém resolveu finalmente abrir. Eu nem lembro porque que eles não tinham aberto a janela, você lembra, não? Eu acho que era mais por causa daquela questão, né? Que o corpo não devia feder tão cedo, né? Então, como o velório, pelo visto aqui, dura 2 dias, ou mais ou menos isso, aí dependendo da hora da morte, teoricamente acho que era pra feder a partir do dia seguinte, né? Então... Bom, enfim, mas ele ainda fala que é um ar puro que tá entrando, né? E isso é bom. Mas é interessante isso que você falou, né? Porque não dá pra negar, o cansaço bateu violentamente, ele começa a dar umas pescadas ali. E é interessante que é no meio da oração, né? E quem nunca, né? Pois é, eu pensei nisso. Eu lembro que quando eu era mais nova, o meu pai falava, olha, pra você não dormir enquanto você ora, ajoelha. E várias vezes ajoelhada, a gente dormia. Ah, entendeu? ele dorme então... ajoelhado aqui, né? Então, é muito engraçado, porque ele começa as rezas, né? E ele percebe que tá sendo uma coisa muito mecânica, né? Aquilo no automático. E ele começa a prestar atenção no que o Paísio tá lendo. E é muito engraçado. Porque ele começa a confundir a reza com o que está sendo lido, com os pensamentos dele, aí ele começa a se confundir. E, gente, isso aqui pra mim é muito verídico, sabe? Porque aula de faculdade... performou muito bem aqui, né? Pra transmitir isso, né? Nossa, eu lembro que na época da faculdade era terrível quando tinha palestra depois do almoço. Porque a gente pescava muito nas palestras. E aí, tipo, vinham os sonhos. E aí você tava ali com o palestrante. E você queria estar prestando atenção, né? Aí porque tudo misturava, né? Na cabeça. Muito louco. Eu realmente me identifiquei muito com essa fala. E é legal, porque o texto ele vai colocando um trechinho do evangelho, né? E aí um trechinho do que tá passando na cabeça dele. E é muito nítido. É esse sonho misturado com o texto bíblico, misturado com algumas coisas que ele viveu. E misturado com a voz do cara que tá lendo. E aí vai andando. E aí, assim, começa a acontecer uma coisa. Eu até marquei aqui. Será que é uma alucinação? É um sonho? Ou será que era o milagre que eles estavam esperando, sabe? Porque ele começa a ter uma visão do mestre Zósimo vindo conversar com ele. E pra ele é muito claro. Ele sente, assim, praticamente o cheiro do corpo do cara. Não o cheiro do morto, né? Ele sente a presença dele ali e aí rola uma conversa bem interessante entre os dois. É interessante que ele ainda fala, né, que a voz do Zósimo tá muito real na cabeça dele, né? E aí o Zósimo vem, é a sua voz, a voz do mestre Zósimo. E como não seria ele, se ele o chama, o mestre tomou a Liotia pela mão, a Liotia se levantou.
E aí eles começam a conversar e ele fala, por que você tá surpreso em me ver? Eu dei uma cebola. Voltando ao que a gente viu aí no começo do episódio. E muitos aqui falando, acho que do... Aqui eu não entendi se ele tá falando das pessoas lá no céu, que ele tá falando com alguém que já foi glorificado, ou muitos aqui no mosteiro, mas enfim. Muitos aqui só deram uma cebola, só uma pequena cebola, cada um. O que são as nossas obras? E aí ele começa a dar uma filosofada aqui bem legal, né? Você também, meu gentil, você também, meu gentil jovem, você também soube dar uma cebola a uma faminta hoje. E a gente já viu isso e foi muito legal, né? Comece, Sim. meu querido, comece a sua obra, meu gentil. Você vê o nosso sol? Você o vê? Estou aterrado, tenho medo, não ouso olhar, murmurou Aliotia. Não o tema. Comparado a nós, ele em letra maiúscula aqui, né? Que é Deus, comparado a nós, ele é temível por seu poder, terrível por sua grandeza, mas ele é infinitamente clemente, por amor ele se fez igual a nós e partilha a nossa alegria, transforma a água em vinho, e aí trazendo ao texto que o Paísio está lendo, né, que é o da boda de Caná, é essa transformação da água em vinho, para que a alegria dos convidados não seque. Espera novos convidados, sempre chama outros e agora para sempre. Veja, estão trazendo vinho novo, veja, enchem as talhas. Ardia algo no coração de Aliotia, algo preenchia até o sofrimento. Lágrimas de êxtase buscavam transbordar de sua alma. Ele estendeu os braços, deu um grito e despertou. E aí ficou claro para mim que foi um sonho ou de repente o Zósimo apareceu para ele mesmo no sonho, não sei, né? Pode ser, né? Eu acredito que foi um sonho, porque teve aí a menção da cebola, né? Que foi a história com a Grunchenka. Teve aí a questão do vinho, que era o que o Paísio tava lendo. E teve a aparição do Zósimo, que era a pessoa mais próxima do Aliotia que tinha partido, né? E aí o Aliotia desperta e ainda fala, né? Que ele tava ajoelhado, tinha adormecido ajoelhado, mas ele se levantou, nem percebeu como se levantou, mas estava de pé. E achei legal, porque assim, de repente ele tava revigorado, né? Ele sai da cela, vai no céu aberto, que eu achei muito cinematográfica até essa cena. Sim, assim. Ele cai no chão, sua alma cheia de êxtase tinha sede de liberdade, sede de espaço. Em cima dele, amplamente, estendia-se ao infinito a abóboda celeste, cheia de estrelas calmas e cintilantes. Aí um pouco mais abaixo, Aliotia de pé olhava e de repente, como fulminado, caiu sobre a terra. Não sabia por que abraçava a terra. Isso fez uma alusão ao que o Zósimo fazia sempre, né? Lembra disso? Não sabia por que abraçava a terra. Não sabia por que sentia uma vontade irresistível de beijá-la. De beijá-la toda, inteiramente, mas beijava, chorando, soluçando, regando-a com suas lágrimas, jurando amá-la ao infinito, amá-la eternamente. Rega a terra com as suas lágrimas de alegria e ama essas lágrimas. Essas palavras ecoaram em sua alma. Por que ele chorava? Ele chorava em seu êxtase. E aí o texto vai seguindo, aí volta aquela questão de, desejava perdoar a todos, por tudo, pedir perdão, não por ele, mas por todos e por tudo. E aí vem o final do livro 7, né? Que é maravilhoso, assim. Ele cai na terra e... vou ler melhor. Ao cair sobre a terra, há instantes, ele era ainda um frágil adolescente, mas se levantou já sendo um firme combatente por toda a vida. Teve consciência disso e sentiu-o de repente no próprio momento de seu êxtase. E nunca mais Aliotia pôde se esquecer desse instante. Alguém visitou a minha alma nesse instante. E aí 3 dias depois, ele deixa o mosteiro, conforme o mestre dele queria, para estar no mundo. Eu achei demais, assim, eu acho que é o que o texto colocou, assim, ele virou adulto agora, sabe? Ele virou a chave na vida dele e agora ele vai viver o que precisa ser vivido. Exato, e assim, o que eu entendi aqui desse finalzinho é porque realmente virou a chave e o Aliotia, ele tinha que estar resolvido consigo mesmo para poder começar a enfrentar os problemas que agora o mundo vai apresentar para ele. Então ele sabe que a família dele é muito problemática e que ele vai ter que ser o conciliador. Isso é uma coisa que eu tô imaginando, mas o que eu entendi realmente é que o Aliotia, ele precisava ter essa mudança interna
pra poder falar, agora eu preciso ajudar a minha família de verdade. E ele tinha que resolver a questão espiritual da vida dele também, porque ele acabou de ter uma crise de fé aí, a gente viu e parece que até isso foi resolvido. Uhum. Gostei, achei muito bacana, achei que o senhor Dostoiévski foi muito inteligente, que ele era, né, de uma inteligência ímpar. Uhum. E é o tipo de pessoa que eu vou querer conversar quando eu estiver nos céus. Tomara que ele esteja lá, né? Tomara, né? Beleza, a gente termina então o capítulo que falou do Alioth, agora a gente vai entrar no livro 8, Mitya, que acredito que seja o... Tem tanto Mitya no livro, né? Mas eu acho que é o Dmitri, né? Que é o outro irmão. Isso, eu espero que seja. E vamos ver. Você ouvinte, continue com a gente. Passamos finalmente da página 400, quase metade do livro aí. E espero que você esteja empolgado com a gente. A história tá bem legal. O autor fica passeando aí por personagem por personagem, a gente vai conhecendo melhor cada um deles e o enredo tá se armando. Eu ainda acredito que vai acontecer algum assassinato, acho que tá perto, vamos ver. Eu também espero, né? Lembrando, mais uma vez, que toda essa situação, ela se passa no passado. Lá nos primeiros capítulos, o autor falou que a gente precisava visitar o passado pra entender o que tava acontecendo. Uhum. Em algum momento vai dar um grande salto de tempo aí, é isso, né? Isso, exatamente. E tô empolgada, espero aí que chegue logo pra gente poder ver o que tá acontecendo. E é uma grande novela com vários núcleos e tem sido muito gostoso. Legal. Muito. Senhores ouvintes, muito obrigado mais uma vez por acompanhar esse diário de leitura. Na descrição desse programa tem todas as informações que você precisa. Olha, você precisa saber. Então gasta aí 2-3 minutinhos lendo, porque lá você vai conhecer o Clube Ictus. Lá você vai conhecer como você pode ajudar a gente fazendo compras pela Amazon, se tornando um dos nossos mantenedores. E isso de verdade é muito importante pra gente, tá? A gente produz um conteúdo muito vasto, de muita qualidade, de graça. E não sai de graça pra produzir isso tudo, tá? Então a gente de verdade... Se você gosta do que a gente faz, precisa sempre da ajuda financeira de vocês. E aí na descrição tem todas as formas de você ajudar a gente. E aí você vê aqui faz mais sentido pra você, tá bom? No mínimo, você tem a obrigação de ficar mostrando esses episódios ou esses podcasts pra outras pessoas, tá bom? Isso aí. É isso. Muito obrigado e até o próximo episódio, então. Muito obrigada, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. E como o Tan falou, compartilha aí com um amigo. Fique em casa, se você puder, se cuide, e aí a gente se ouve no próximo episódio. Eu fui redundante, mas é isso. Tchau, tchau, galera.